Estamos com mais um episódio do Ruralcast e hoje vou falar com Vitor Paiva, diretor executivo da AproSoja. Vamos falar sobre desenvolvimento, vamos falar sobre a nova 364, vamos falar da caravana que sai de Porto Velho e vai até o Cone Sul, passando pelas regiões do estado, levantando as principais demandas, apresentando os dados do agro de Rondônia, e isso vai gerar muita oportunidade de negócio para você que é do agro, para você que quer entrar neste negócio. Então não perca o nosso episódio no Ruralcast. Olá, sou Fernando Vilas. A evolução chegou com a marca que nasceu em Rondônia e vem transformando o mercado brasileiro. Energia é o que nos move. Por isso a marca Blue Way combina com o poder do energético, a reposição dos minerais com isotônicos e a refrescância natural das ervas mate premium. Blue Way, energia que te move. Em toda obra feita no improviso, sempre aparece o rei da gambiarra. Aquele que acha que tudo se resolve no jeitinho. Aí, eu sou técnico em consertar coisas, chefia. Deixa comigo. Pode até parecer uma solução, mas quase sempre termina em problema. Não arrisque. Quando o profissional tá na área, a gambiarra não passa. Obra segura não nasce do improviso, é engenharia. CREA Rondônia. Compromisso profissional. Respeito com a sociedade. Rondocap, domingo é dia de alegria. Com o Rondocap, tem prêmios de montão, é credibilidade, sua felicidade chegou. Acredite na sorte, acredite pra valer. É o Rondocap que traz muitos prêmios pra você. O seu domingo de felicidade é com o Rondocap. Tá chegando! 6 de abril vamos descobrir onde vamos estacionar esse caminhão cheio de prêmios. São mais de 50 mil reais em móveis para sua casa. Ainda dá tempo. Contrate, renove ou pague suas mensalidades em dia e participe. Unishow Caminhão de Prêmios. Um caminhão de motivo para você ser cliente Uni. Olá, estamos começando mais um Ruralcast. E você já sabe, né? Nesse hub de comunicação, os nossos episódios eles são distribuídos, disseminados em 17 sites. Temos também o canal no YouTube, temos também as redes sociais e a TV do Povo.com.br na internet e a TV do Povo, canal aberto, para levar mais informação para você. E nesse programa eu vou falar com o Vitor Paiva, ele que é diretor executivo da AproSoja, né? A Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Rondônia. Vamos falar um pouco sobre a entidade, sobre eventos, sobre a economia, o agronegócio em si. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado, Isaías. Prazer estar aqui contigo. Em nome do nosso presidente, Jair Golo, e toda a diretoria, agradecemos muito esse espaço importante e esse bate-papo que a gente vai fazer aqui, né? Trocar algumas ideias, repassar algumas informações, né? Isso, atualizar o pessoal sobre o setor de soja e milho do estado. Ótimo. Então, sobre a AproSoja em si, e para quem está chegando agora e nos assistir e entender o que é em si a AproSoja. Bom, a AproSoja é uma associação que representa os produtores de soja e milho do estado, de Rondônia. Nós temos, Isaías, somos em 16 AproSojas no país e a 17ª é a AproSoja Brasil em Brasília. Então, essas correrias que as AproSojas estaduais fazem nos estados, né? A AproSoja Brasil nos representa a nível de Brasil, lá no Congresso, Senado, né? Isso, leis e tal, né?
E a ProSoja aqui no estado é uma entidade relativamente nova, tá bom? Temos aí pouco mais de 10 anos, né, de vida. E o nosso escritório está aqui em Porto Velho. Faz 1 ano e meio que mudou o escritório para cá, porque era em Vilhena, onde tudo começou, né, com a soja. Onde no tudo estado. começou. Há 15 anos atrás, né, vamos dizer assim, só tinha soja no Cone Sul. Não é isso? Lá em Vilhena, Corumbiara, Pimenteira, Chupinguaia, Cabixi, Cerejeiras, ali, aqueles 7 municípios, né? Toda a região ali, né, do É. Cone Sul. Isso. E aí hoje vem para a capital. Isso, porque o que acontece, Aías? As coisas se decidem muito aqui, né? É na capital que se decide, né? Aqui. E aí a entidade, como é um dos trabalhos dela, é fazer a parte institucional, não é isso? Tem muitas portas que a ProSoja precisa, né? Que estejam abertas para conversar, estão aqui na capital. São poucas do interior, né? Que representam o Estado. Quando tem uma entidade ou um órgão que represente o Estado todo, normalmente ele está aqui em Porto Velho. É isso? Um que outro tem algum braço, né, no interior, mas as decisões são aqui. E aí, então, mudou-se para cá. A ProSoja é uma associação que presta serviço para os seus associados e também participa do desenvolvimento, né, socioeconômico e até ambiental do Estado, né? Então, onde tem essas pautas, geralmente a ProSoja é chamada, né? Às vezes tem alguma fala, às vezes tem alguma posição, tá? Para poder estar auxiliando no processo. Importante falar dessa questão ambiental quando a gente fala de soja, porque muita gente vê com maus olhos. E daqui a pouquinho eu quero entrar nesse assunto ambiental, soja e, claro, o desenvolvimento do estado de Rondônia. Mas pegando o gancho na inicial, quando começou tudo falando de soja e milho, em Rondônia começou ali no Cone Sul. Por que se deu a expansão para 429, para a região central, Vale do Jamari e a grande Porto Velho? É em si a aptidão do solo que favorece, é a visão do empreendedor, né, do grande empreendedor brasileiro e que arrisca, e que é potente, que vai para cima e que desbrava no sentido de buscar novos horizontes. Por que se deu esse crescimento do soja e do milho em Rondônia? Bom, podemos dizer que são 2 grandes fatores, tá? Questão de custo, viabilidade financeira, e outra questão de logística. Viabilidade financeira. Isso. Por quê? Cone Sul hoje do estado, o valor das terras lá já são muito próximos, quase praticamente os mesmos valores do Mato Grosso. Tá bom? Altíssimos valores. Alto. Vamos botar uma média aqui, 1.000 sacas de soja por hectare. Tá? Para não precisar fazer cálculo aí, né? Vamos botar soja a R$100. Tá bom? Então dá R$100 mil o hectare. O hectare. Quase 250 mil o alqueire. Tá bom? E quando tu vem para uma região de expansão, que é a própria 429, ou o Vale do Jamari, ou o próprio extremo norte do estado, onde nós estamos aqui, você consegue adquirir áreas já prontas, já com alguma safra em cima, já que aconteceu, por 30 sacas de soja. 30 mil. Extremamente Entendeu? diferente. Muito diferença. E isso é um dos detalhes de valor. O outro valor também, que termina atraindo muito aqui para cima, é o valor do arrendamento. Tá bem? O arrendamento no Cone Sul, 15 sacas, 16 sacas, até mais. Hectare. Por hectare. Tá bom? Quando você chega aqui, dependendo da área que você vai arrendar, por exemplo, se é uma área de pecuária, que você tem que fazer todo o trabalho de preparo do solo, tá bom? Toca, um monte de coisa, ou seja, é uma área de pecuária, e aí tem aptidão para agricultura. Então tem que realmente fazer todo o trabalho para depois poder colocar uma plantadeira e depois uma colheitadeira em cima, né? Você consegue arrendamentos aí de 6, 7 sacas por hectare com prazo de contrato de 12, 13, 14 anos, certo? Então dá uma diferença grande, né? Ou seja, ao final dá muita diferença. Vamos arredondar, de 15 sacas no Cone Sul para 7, 8 aqui, não é isso? Quando você vai arrendar uma área que prontinha, tá?
o contato está comigo, não é isso? E o meu contato encerrou, ou por uma outra questão eu não vou mais continuar. Eu passo para ti, Isaías, né? Vamos falar com o dono da terra, vamos dizer assim, né? Diz, olha, eu, Vitor, não tenho mais como continuar, tá bom? Seu João, tem o Isaías, que está interessado em arrendar a sua área, tá bom? O senhor continua com ele? A gente consegue aí 10 sacas, 9, 10, 11 sacas no máximo por hectare. Extremamente interessante. Muito mais viável, muito mais dentro da planilha. As contas estão difíceis de ser fechadas hoje, tá, Isaías? Mas pelo menos você possibilita mais, né? Uma margem de lucro, né? Mais segurança, vamos dizer assim, financeira na safra, tá bom? Essa é uma das situações, valor mesmo, tá? Outra situação que faz com que essas áreas de expansão se estendam, tá bom? É a questão da logística. Por quê? Nós temos 4 grandes modais de transporte, tá bom? O mais caro deles é o aéreo, tá bom? Depois, o outro mais caro um pouco é o terrestre, que é o nosso, que usa aqui na BR-364, tá bom? Diesel lá em cima. Isso. Depois vem um mais em conta, né? Isso que é o ferroviário, tá bom? E o mais barato deles é o aquaviário, que é o nosso Rio Madeira, tá bem? Muito bem. A hora que a gente fala em Cone Sul e fala em extremo norte do estado, tá bom? Vamos falar aqui em Nova Mamoré. Nova Mamoré fica a 280 quilômetros daqui, certo? 280. 280. Mais um pouquinho até o Porto Chuelo, bota mais uns 20 quilômetros, tá bom? 300 quilômetros, tá bem? Quem tem uma lavoura em Nova Mamoré e precisa fazer o transbordo do grão, ou seja, fazer o descarregamento da sua carga aqui em Porto Velho. Ele vai andar 300 quilômetros de estrada de chão, de estrada de terrestre, tá? Quem mora no Cone Sul, vamos pegar lá Cerejeiras. Cerejeiras hoje vai andar 780, mais uns 40, 780, 800 e poucos quilômetros. Não é isso? De chão, modal terrestre. Então, um frete, agora com o pedágio. Não é isso? Que está pesando R$ 2.300 uma carreta, né? De Isso, 9 eixos. E nós vamos entrar nessa situação Isso do aí. pedágio, vamos aprofundar. Sair do Cone Sul, colocar mais esse peso, além do modal já é caro, ainda tem o pedágio, tá bom? E quando você vem para cá, para Nova Mamoré, que você reduz aí em 500 quilômetros. Você troca 800 e poucos quilômetros Cerejeiras por 300 aqui. Então dá uma diferença de 500 quilômetros de frete. E agora, novamente falando em pedágio, para Nova Mamoré não tem pedágio. Não é isso? Verdade. Zero de pedágio. Para lá tem. Aquele caminhão que vem com grão e volta batendo, lata, não é isso? Sai em torno de R$ 2.300 por frete. Se ele subir com grão e descer com fertilizante, coisa que já tem misturador aqui no Barranco do Rio, não é isso? Ele reduz um pouquinho o frete, né? Porque a soja paga a metade e o fertilizante paga a outra metade de volta. Só que isso aí são em alguns momentos que acontece, não são todos, a maioria volta batendo, tá bem? Mesmo, Isaías, tendo a possibilidade de levantar o eixo, não é isso? Porque tem uma carreta de 9 eixos, você pode muito bem ir lá num aplicativo chamado Manifesto, você avisa lá no Manifesto que você está retornando com 3 eixos levantados. E como a cobrança do pedágio é por eixo, então aqueles 3 eixos não podem ser cobrados. Só que o sistema hoje é falho, tá? O sistema de cobrança, o Free Flow, ainda tem algumas situações para ser ajustada, que com a concessionária nova 364, né? Que algumas carretas passam com eixos levantados, com manifesto baixado, e mesmo assim o sistema às vezes não consegue identificar. O sistema às vezes preciso recorrer, provar. Exatamente, tá? Então, está um momento de transição, vamos dizer assim, tá?
Agora, Vitor, da sua fala, eu não posso nem esquecer aqui. Eu já tenho a questão ambiental, que está aqui, segura para a gente falar. Pedágio. Nós tivemos, se não me falha a memória, o deputado Alan Queiroz solicitou uma audiência pública e nós vamos falar desse assunto agora. Com essa despesa do pedágio, a elevação do custo para o transporte do soja, é possível se pensar em uma movimentação do produtor para o extremo norte do estado? O produtor que está no sul poder aumentar ou transferir parte da produção para o extremo norte, tendo em vista essa questão do custo do transporte? Pode haver essa mudança de área de produção ou de aumento aqui no extremo norte para diminuir essa questão do pedágio, já entrando na audiência pública, que é assunto extremamente importante para o setor? Isaías, eu não falo que o produtor que está no Cone Sul, consolidado há anos lá, tá bom? Com produtividades elevadas, tá bom? Que é uma coisa que pesa muito na hora de pagar a conta, tá bom? Porque a área consolidada, produtividade alta. Produtividade certo? alta, a não porque ser já que está ali. aconteça uma inversão climática muito grande numa safra, entendeu? Que aí, isso inviabiliza a safra como um todo, né? Mas eu não vejo que um produtor que está no Cone Sul, ele vai mudar para o extremo norte em função do pedágio ou do custo do transporte, tá? O que pode acontecer é ele complementar a área dele, entendeu? Com alguma área nova aqui no norte, aí sim, certo? Ou de seja, certa forma, pode haver uma expansão aqui. Pode. Produtores do Cone Sul começarem a colocar braços, né? Ou talhões, né? Ou arrendamentos, outros contratos em outras áreas do estado. Isso pode, já acontece isso. Já acontece, mas pode ser ampliado. Acontece, mas eu não vejo ele abrindo mão das áreas deles lá. Sei. Entendeu? Para mudar. O que está consolidado talvez não seja interessante. Mesmo porque, assim, o Cone Sul é uma região de soja que dá uma certa garantia, uma certa segurança para o produtor, tá bom? Porque são áreas bem trabalhadas, tá bom? Então, são estruturas de solo já bem trabalhadas. Tem uma outra situação também que deixa muito interessante o Cone Sul, é a questão da safrinha, chamada safrinha, que é o milho, que faz... aquele intervalo ali curto? Depois da soja, né? Planta o milho. E na região do Cone Sul, quase que a totalidade da área de soja plantada vira milho. Por quê? Porque tem variedade de milho que se adapta bem ao clima e à altitude do Cone Sul. Tá bom? E produções acaba sendo interessantes. Só tem o nome de safrinha, mas acaba sendo uma safra forte. Inclusive, a tendência, tá, Isaías, é que o milho comece a pegar mais peso na balança, tá? Ainda agora, se for colocar soja e milho na balança, a soja pesa mais, tá? Então, assim, o produtor tem a janela de plantio da soja vai de 11 de setembro a 9 de janeiro, tá bem? Tem produtor que atrasa o plantio e às vezes é dia 7, 8, 9 de janeiro, no último dia da janela, ele ainda opta pela soja, certo? Então hoje a soja tem mais peso, tá bom? Tem mais mercado garantido, aquela coisa toda, né? Essa janela é o tempo que o plantio. produtor olha para o mercado, olha para a questão climática e fica decidindo se a janela planta. É definida pelo Ministério da Agricultura. O espaço. Mas aí o produtor ele toma a decisão a partir de questões econômicas, aberturas de mercados externos e tudo isso, né? Tem várias situações, tá? Mas um que pesa crédito. muito é o climático. Muito. Porque é o seguinte, se ele atrasa muito o plantio da soja para depois plantar o milho, corre o risco do milho não se desenvolver por falta de chuva. Certo? Sim. Que acaba, né, isso, e aí o milho precisa de umidade, precisa de chuva. Com a soja também, só que a soja é bem mais resistente que o milho, né? Então, se ele atrasar muito o plantio
da soja, ele termina perdendo a janela do milho, a ponto de ele não plantar milho, ele optar em outra situação. Tá bem? Por quê? Principalmente aqui para cima. Inclusive, a gente já vem falando com a Embrapa, é isso? A necessidade da Embrapa, e aí a ProSoja auxilia nisso, né? Começar a montar áreas de experimento de variedade de milho aqui para cima. Aqui para cima, o que eu digo? Que pode ser uma Jaru, cultivar diferente da que se uma variedade diferente das que o pessoal usa aqui, que a produtividade é muito baixa. É tão baixa que às vezes eles não plantam de Fica tão inviável. pouco que colhe. Tem gente que planta milho, quando vai colher é 20, 30 sacas por hectare. Então o custo fica maior do que a colheita. Aí o Cone Sul se sobressai mais uma vez. Então, por conta o Cone disso. Sul, ele é mais certo, tá? A produtividade da soja do Cone Sul é bem maior que a daqui. Não que não tenham talhões aqui que produzam bem, tá? Tem talhões aqui no extremo norte que produzem 80, 84, a quase 90 sacas por hectare de soja. O que está dando uma melhor talhão no Cone Sul? Lá é 100 sacas. Vamos botar assim, né? Às vezes até passa um pouco, mas vamos botar assim, produtividade campeã, vamos dizer assim. Chega até 6 sacas de soja. Faz muita diferença Muito. no resultado final. Tanto é que 60 sacas, 62 sacas por hectare, que é a média do estado, no Cone Sul é produtividade baixíssima. Quase inviável. Considerada baixíssima. Quase inviável. Eles lá, Cone Sul é 70, 75, 80 é normal, tá bem? Só que, como tem muita área nova no estado, Isaías, a 429, que é uma região de expansão, o Vale de Jabari, né, isso ali em Ariquemes, que é expansão, aqui no norte, Porto Velho, no Amamoré, distrito de Vista Alegre, né, isso, que é expansão. Como são áreas novas, terminam puxando a média para baixo. Por isso que dá em torno de 62 sacos, 60 sacos por hectare. Certo. Tá bom? O Cone Sul joga para cima, não é isso? A média, e aqui as outras áreas de expansão jogam para baixo. Por quê? Porque não está consolidado ainda, né? Tem áreas aí com 1, 2 safras, 3 safras, né? Todo mundo sabe que começa a consolidar a partir da 5ª, 6ª, 7ª O solo safra. já está... Isso. Já criou material orgânico para isso? Já fica um nesse solo sentido? mais interessante, até mais seco às vezes, tá bom? Que o produtor sabe que não vai ter problema para colher ou para plantar com muita umidade, aquela coisa toda, né? Porque a umidade é boa em alguns momentos, viu? No momento certo. Isso. No Em momento outros certo. momentos, por exemplo, eu acho que foi ontem, antes de ontem, caiu uma chuva aqui, né? Muita chuva. Tu imagina quem está colhendo. Quem está colhendo soja e uma chuva daquelas, tá bom? E ainda pega um talhão baixo, que o maquinário não entra, tem que esperar 1 dia, 2 dias de sol forte até o maquinário poder entrar e sem atolar, vamos dizer assim. Tá bem? Então, a chuva é muito boa em alguns momentos, mas tem outros momentos. Aumenta o custo da colheita daí. Demais, às vezes inviabiliza. Tem produtor que perde talhão, perde mesmo, não consegue entrar, perde talhão, tá bom? Se chover muito, ele nem vai lá. Perdeu a soja. Apodrece a soja na lavoura. Tá bom? Então, assim, é uma atividade que só se viabiliza e com muita dificuldade quem conhece a atividade. Tá bom? Quem entrar, não é isso? De carona ou sem... Aventureiro. Aventureiro, achando que o vizinho está ganhando muito dinheiro, vou fazer isso também. Nesse momento, não se aconselha, tá bom? Porque a atividade é uma atividade que está na ponta do lápis, tá bom? Com o valor da commodity muito baixa, extremamente baixa. Juros altos. Juros altos, dificuldade de acesso ao crédito, custos elevadíssimos de insumos, tá bom? De fertilizante, o próprio calcário agora com o pedágio. Mais caro ainda, porque o caro, Isaías, não é o valor do calcário. É o valor do frete. É o frete, sempre foi. Tá bom? Tanto é que um dos calcários muito bons é o de Cáceres. Não é isso? Do Mato Grosso. Tá? Que é um calcário branquinho e tal, dá um resultado muito melhor que os calcários aqui do estado, né?
Mas o frete, às vezes, inviabiliza a vinda. Então, às vezes, o produtor prefere comprar aqui no estado. Tá bom? Um calcário que dá um retorno um pouco menor, mas o frete reduz bastante, termina compensando, né? Isso aí é um cálculo que nem você faz, por exemplo, com carro flex, né? Carro flex, que é abastecido com gasolina e álcool, né? Quando que eu posso abastecer, que é viável abastecer com álcool? Quando eu faço uma conta lá, se não me engano é 0,7, se não me engano. Acho que é 0,7, você multiplica e tal. Se der isso, é mais viável o álcool. Por quê? Porque o álcool dá um desempenho menor que da gasolina, entendeu? Mas com diferença de preço vale a pena comprar. No máximo 70% do valor da gasolina. É isso aí. Tá? Então, o calcário é a mesma situação, tá? Tem fertilizantes, tem os químicos, né? Que a gente chama, né? Também, agora, então, o custo está muito alto. E outra coisa também que está dificultando muito é o endividamento do produtor. Tá bom? Endividamento. Muito endividamento. Quer dizer, já vem juros altos, qualquer probleminha que der, ele pode entrar em um endividamento. Ou já está. Bom, para começar, o produtor, pouquíssimos produtores trabalham, né? Tem condições, tem bala na agulha, vamos dizer assim, né? Para fazer a safra por conta própria. Tá bem? A grande maioria deles precisam de crédito para fazer a safra. Tá bem? Então, aí vem uma série de situação, né? Ok? A insegurança jurídica também, dentro do Estado. Tem a questão da moratória da soja, que nós podemos conversar um pouquinho sobre isso também. Já vamos então. Embargos, um monte de coisa aí que o produtor vive com isso e termina, às vezes, ele tendo que justificar para o banco por que o cadastro dele está injusto lá dentro. Entendeu? Porque às vezes o banco ele nega crédito. Não só diminui, como às vezes nega crédito para determinados produtores que estavam acostumados a buscar crédito nas instituições, né? E aí vem os bancos de crédito, né? Tem uma situação que termina socorrendo o produtor, mas às vezes não fica uma parceria muito boa, né? Que a própria trading, que compra o grão do produtor para exportar, a própria trade financia a safra. Aí o produtor fica com uma boa parte da produção dele já comprometida com a trade. Então tem uma série de situações aí, tá, Isaías, que... Não é para amador. Não é para amador. Ele tem que saber muito bem qual é o passo que ele está dando, entendeu? Se vai aumentar, se vai reduzir, se vai ficar só no que está, não é isso? Maquinários também caríssimos. Tá? Você compra uma colheitadeira aí de 3 milhões de reais e ela fica 8 meses parada. Já colocou 3 milhões no pior investimento que é a poupança? Bota 3 milhões. Vamos botar 1% ao mês. 1%. Tá bom? Vezes 8 meses. 240 mil. 240 mil ele deixa de ganhar. Tá bom? São 8 meses que ela parada. Ele vai utilizar o quê? 4 meses entre soja e milho. Então, tu vê que o pacote todo esse aí tem que saber lidar. Senão, não se sustenta, tá? Não se sustenta. Se a pessoa entrar achando que é fácil, não é isso? Ah, porque o produtor tem caminhonete. Aquela caminhonete nem é dele. Até os pneus são financiados, entendeu? Isaías, tem muito disso, tá? E na ProSoja, Isaías, é o seguinte, em torno de 25% dos nossos sócios da ProSoja são pequenos. São produtores de 30 hectares, 50 hectares, 80, 120, 170. São produtores ainda pequenos, considerando isso. Aí o nível de área que a gente tem aí dos grandes produtores Isso, nacionais. Porque hoje no país é considerado agricultura familiar até 4 modos. Não é isso? Cada módulo 60 hectares, até 240 hectares. Até 240. É considerado agricultura familiar, pequeno produtor. Tem muitos. Então, a ProSoja lá trabalha muito para o pequeno. Muito. Porque o grande tem as dificuldades? Tem. Mas ele tem mais fôlego, ele tem um pulmão maior, já tem a respiração dele já é normal. Ele sabe as fases que existem na atividade, né? O pequeno ele fica muito vulnerável. Ele depende de tudo e de todos, né, Isaías? Pequeno. Ele não tem caminhão. Às vezes ele não tem a colheitadeira. Às vezes ele está numa área, né, isso que é dele, que é pequenininha, e às vezes não tem vizinho. Então não tem estrada. No mesmo segmento, aí não fica tem ruim. estrada, sabe?
Então, assim, não tem, às vezes não tem condições de pagar uma consultoria para orientar ele, tá bem? Vai no risco. Então, assim, às vezes está do outro lado de uma ponte de madeira, que não consegue chegar calcário, não consegue chegar fertilizante. A compra dele As é pequena. adversidades são demais. Mas é isso. É isso. O pequeno produtor, em todas as atividades, e falando em associativismo, para mim, se não for a única, Isaías, é uma das. É associativismo. Você me falou um ponto de associativismo e eu não vou perder o pulo do gato, não. Você já foi da agricultura familiar no estado de Rondônia. E agora a gente fala de AproSoja e dá aquele olhar, quando a gente fala de AproSoja, já dá o olhar de grandes produtores de soja. E você está acabando de me dizer que são pequenos produtores, né? Que se enquadram como pequenos produtores de soja. Chega a dar conflito essa questão da agricultura familiar e o produtor de soja? Ou há um entendimento, há um esclarecimento com relação a isso? O agricultor familiar, seja do café, seja de outra cultivar, ele consegue entender que o produtor de soja de Rondônia, na grande maioria de número de áreas, são pequenos? E então, dá esse entendimento? Isaías, é o seguinte, ó, respeitando, mas não concordando, tá bom? Com radicalismos, certo? Sim, respeitando. Respeitando, mas não concordando, tá? Tem muito radicalismo aí, tá bom? Onde fazem essa divisão, né? O pequeno do grande, o não sei o que do não sei de que, não é isso? Sim. Falando gaúcho, né? O gremista, não é isso? Que torce pro Grêmio e o que torce pro Colorado, aquela coisa toda, né? Que eu acho isso aí um risco muito grande, tá, Isaías? Um risco muito grande. Não existe isso, tá? Os radicais não são referências, tá? As pessoas vamos tirar eles fora, tá Certo. bom? Porque não são meio, tá bom? São de um lado, tá? Tanto de um lado como do outro, tá? Certo. Nem os radicais, aqueles que acham que o grande é o tal e que quer destruir tudo, não é isso? Nem os grandões, não é isso? Que não estão nem aí para os pequenos. Essas duas pontas a gente tira fora, vamos ficar no meio, tá bom? É para a gente poder fazer uma análise mais justa aqui, né? Quando se fala em agro, para mim, agro é quem produz um saco de farinha, tá? É o todo. Todo. Tá bom? A agro é um que tem uma árvore, uma mangueira, não é isso? Uma mangueira na sua propriedade, na época da manga ele colhe, não é isso? Vem para feira aqui e vem vender a manga. E muitos tá bom? Para mim, faz agro a é isso renda aí. familiar disso aí. É isso aí. Então tem gente que a agro é grande. Não. A agro é qualquer um que trabalha com o pé na terra. Ponto. O tamanho da área independe. Independe. Tanto é que tem pequenas propriedades que dão melhores resultados do que médias e grandes. Tá bom? Qual é a diferença entre o pequeno e o grande? O pequeno, se ele é inviabilizado numa safra, e ele vem safras e safras se inviabilizando, o avião dele, ele aterriza de barriga. Bem lento. Arranha a barriga do avião, ninguém se machuca, não é isso? Bate o joelho ali e tal, né? E tal. Bate aqui, dói no ombro e tal. Mas o avião dele desce numa estrada de barriga e todo mundo se salva. Esse é o pequeno. O grande, quando ele se inviabiliza, não é de barriga que o avião cai. É de uma vez. Cai de bico. Tanto é que muitos dos grandes, às vezes, né? Quando quebram, o que falam na região? Pô, o fulano anoiteceu aqui e não amanheceu. Ninguém mais vê o fulano. Por quê? Porque o avião dele, ele entrou tão de bico que o buraco que abriu, o avião virou farelo. Tem um buraco ali, mas... O que foi? Não, dizem que foi um avião que caiu aqui. Por quê? Porque não sobrou nada da queda tão radical que foi. Então, a diferença é essa. Tanto é que tem gente, Isaías, que sabe muito bem o seu potencial e ele fica... Se ele é médio, ele fica médio, tá tudo tranquilo. Se ele é pequeno, ele fica pequeno. O que é exigido hoje? Profissionalismo.
Tecnificar para melhorar. Profissionalismo, tá bom? Use tecnologia. Por quê? A terra hoje, em Rondônia, vamos falar, tá? O valor da terra está muito alto, certo? Tem um custo dentro das planilhas chamado custo de oportunidade da terra. O que é isso, Isaías? É o seguinte, você está plantando soja, tá? Você está fazendo cálculo, não está fechando as suas contas, Isaías, tá bom? O que tu poderia trabalhar nessa terra se não fosse soja? Que daria um resultado melhor. Isso é custo de oportunidade. Para ser bem radical, tá? Bem radical aqui no que é custo de oportunidade da terra. Isaías, tu está plantando soja e o valor da tua terra é 100 mil reais o hectare, tá? Ok? E a conta não está fechando. Não é melhor você vender essa terra, 100 mil, e aplicar na poupança? Não te dá mais? Tu não fica mais em paz? Porque agricultura familiar, fazer um exemplo rapidinho aqui. 200 hectares é considerado agricultura familiar, beleza? Certo. Até 240, mas vamos fazer cálculo redondo aqui. 200 hectares é considerado agricultura familiar. Muito bem. Qualquer hectare não socado no meio da grota, sem transporte, aquela coisa, mínimo de estrutura, ele vale 20 mil hectares o hectare, 20 mil o hectare. Tá bom? Vamos fazer esse cálculo. 20 mil vezes 200 hectares, 4 milhões. Certo? Coloca na poupança, que é um dos piores que tem. 40 mil. 4, bota 0,8, vamos aí. 4 vezes 8, 32. 32 mil por mês. Uma família que tem 200 hectares, que não tem dinheiro no bolso. Trabalha com alguma atividade de uma forma às vezes não tem amadora. expertise. Não tem. Ele está em cima de uma mina de ouro. As pepitas de ouro estão olhando para ele e ele não consegue se abaixar para pegar. Tá bom? Ou seja, fazer um cálculo bem bruto aqui, tá? Você que está nos assistindo, tá bom? Fazer um cálculo bem bruto para você. 200 hectares, considerado uma área da pequena propriedade, que vale 20 mil hectares. Por quê? Porque tem casa, tem poço, tem água, tem curral, tem cerca, tem um carro na garagem, tem uma estrutura legal ali, não é isso? 4 milhões. Se você aplicar muito, muito mal, você tem 30 mil por mês. E aí tu chega naquela família lá, Isaías, e pergunta para qualquer um deles: algum mês vocês já tiveram 32 mil no bolso? Alguma vez na vida de vocês já tiveram 4, 5 meses seguidos de 32 mil reais por mês com qualidade de vida? Nunca tivemos. Qual é a média de vocês? Aqui, quando é muito bom, é 4 mil reais. Tá muito longe. Muito longe. Muito bom. Vamos dizer que vão vender? Não, não é. O meu comentário não é para vender a terra, tá? Meu comentário é o seguinte: se na pior aplicação que tem no mercado me dá 30 mil a minha área de 4 milhões, o que eu fizer em cima dela tem que me dar no mínimo igual a isso. Tá bom? Então, se eu vou trabalhar com café tem que ser produtivo. 80, 100 sacas por hectare. Não é isso? Se eu vou trabalhar com leite, produtividade da vaca, 2 ordenhas por dia, 20, 25, 30, 35 litros vaca dia. Se eu vou trabalhar com soja, tem que produzir aí 80 sacas, 70 sacas por hectare. Se eu vou trabalhar com milho, tem que produzir 80, 100, 120, 150 sacas de milho. Tá bom? Se eu estou trabalhando com peixe, eu tenho que produzir no mínimo 10 toneladas por hectare, né? 10 mil quilos, 10 mil quilos. por hectare, por safra, vamos dizer assim, numa área de 1 hectare. Tá bem? Então, assim, as pessoas têm que ter noção. Senão é melhor parar de quebrar a cabeça, né? De sofrer e ter pelo menos uma qualidade de vida, pagar um plano de saúde, poder colocar um filho numa escola. Porque tem mais uma situação, tá? É muito assunto aqui, né, Isaías? Nós temos um problema sério no país, tá? Chamado sucessão familiar. Sucessão familiar na área rural. São poucos os filhos que querem ficar na área rural. E aí ele sai dali,
numa propriedade que já vale 4 milhões, vamos continuar com um exemplo, já vale 4 milhões, e ele sai dali e vai trabalhar numa casa agropecuária para ganhar um salário que não mantém ele durante o mês. Vai chegar no final do mês, ele vai ligar para o pai, que está lá agora sozinho, e o pai e a mãe que estão sozinhos na propriedade, porque ele já foi embora, o filho já foi, e o pai tem que complementar o salário dele para pagar o restante do aluguel. Tá bom? Ou seja, ele saiu da área rural, em vez de ajudar o pai e a mãe, virou um peso, entendeu? E o pai e a mãe estão com um patrimônio que talvez esse filho que saiu da área rural jamais consiga, na vida útil dele, um patrimônio de 4 Juntar milhões aquele patrimônio. que o pai e a mãe já têm, é só dar continuidade. E às vezes está esperando ali uma oportunidade só de vender. É Está isso aqui aí. na cidade, gerando um peso, e depois ainda vai vender esse patrimônio. Então, assim, ó, tem situações muito interessantes na área rural. Estou falando aqui, tá? Para você jovem, né? E para você pai que tem filho, que está querendo continuar, não é isso? Conversem, façam um chimarrão, é isso? Sentem e vamos colocar, vamos ajudar, vamos botar a conta, vamos colocar o controle financeiro da propriedade na mão do filho. Entendeu? Já que o pai gosta da área rural e gosta de ir para o curral, ir para cima do trator, não é isso? Jogue para a responsabilidade do filho ou da filha o controle, o livro caixa, não é isso? E uma vez por semana sentem. Lembrando que o controle não é a senha da conta bancária, é o controle Financeiro, fazer entrada e saída. Entrada, saída, despesa, tem que pagar fulano, tem que reservar tal suplemento, tal adubação, né, Vitor? Qual é a atividade que está dando mais retorno? Qual é verdade. aquela que é parasita? E que se você não anotar, você não identifica. Entendeu? Se você anotar, você sabe. Se anotar, Ei, sabe. essa aqui está levando o dinheiro da outra. Essa aqui que está segurando, né? Isso. Eu produzi leite um período e tinha vaca de 17 litros e tinha outra de 3. Então, é bem diferente. É. Mas, Vitor, a gente distanciou um pouco, mas não posso deixar de falar desse assunto que é pauta quente aqui no Estado, a questão da 364. Houve a audiência pública solicitada pelo deputado Alan Queiroz. Quais foram os frutos dessa audiência e qual a movimentação da AproSoja com relação a esse pedágio, a isso que está aí encarecendo o custo de produção? O que a AproSoja tem preparado e alinhado aí também com essa audiência pública? Ela provém resultados? O que está acontecendo? Bom, Isaías, vamos lá. Tu falou na audiência pública, mas na realidade tu tá saindo daqui para lá. Nós temos que vir de lá para cá. Sim. Certo? O ideal é vir de lá para cá. Aonde que começou tudo isso? Porque a audiência pública solicitada pelo deputado Alan Queiroz foi a última ação que houve no Estado em relação ao pedágio. Tá bom? Foi há 2 semanas atrás. A gente Agora, participou. dia 2. O que aconteceu? Em 2022, acho que foi, tiveram 2 audiências públicas no Estado. Pequenininha, mal divulgada, péssimo. Divulgação horrível. Uma em Vilhena. Audiência pública sem público. Uma em Vilhena e outra aqui em Porto Velho. Tá bom? E o que foi passado ali, totalmente diferente do que ocorreu agora, tá? Com a implantação do pedágio. Tá bem? O que aconteceu? Para começar, não era para ser cobrado o pedágio agora, tá? Era para ser cobrado o pedágio mais meados do ano. Anteciparam. Tá bem? Segundo, a pesquisa que foi feita, o estudo que foi feito para colocar o valor do pedágio, essa pesquisa foi feita durante o mês de outubro de 2020, tá? Pandemia, onde ninguém andava. Pouquíssimo trânsito. Ninguém saía de casa naquela época. Pouco carro, valor lá Foi. em cima. Foi de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Foram 7 dias de pesquisa só. Só 7 dias de pesquisa em 2020, tá? Para definir o valor do pedágio. Ou seja, pouco trânsito. Se você vai privatizar, se você vai tomar conta de uma empresa que tem pouco cliente, você tem que aumentar o teu preço de venda. Preço de venda. Senão você não se mantém. Bom, resumindo. Então, um estudo que foi feito durante 6 dias só,
em 2020, para definir em época de pandemia, com pouco trânsito, tá bom? E outra coisa, outubro é entre safra, tá? Falando em soja e milho, é entre safra. A safra de soja e de milho, a muvuca toda dá no primeiro semestre de todo ano. É de janeiro a julho, tá bom? É de janeiro a julho que você colhe safra e transporta, colhe soja e transporta ela. E é de março a julho que você colhe milho e carrega e transporta ele. Outubro não. Então, a quantidade de carreta que tem agora totalmente diferente daquela que vai ter em outubro, tá? É só ficar ali, né, Ou na seja, sombra. O estudo está defasado. Fora. Além de ter sido feito, não foi na época errada. Deveria ter feito em outras épocas também. Que se faça em outubro, do jeito que foi, mas que se faça em Pelo dezembro. menos a cada 3 meses, Claro, 4 estudos no ano, né? Exatamente. 4 estudos no ano. Ou que faça uma semana por mês, todos Certo, os meses. também. Não é isso? Ok? Ou então que se faça 2 dias no início do mês, não é isso? 2 dias no início do mês, final do mês, início do mês. E 2 dias ali na metade do mês. Todos os meses a mesma coisa. Por quê? Uma coisa é quando todo mundo tem dinheiro. É isso? Que é final do mês. Tá? Outra coisa é quando poucos têm dinheiro, que é no meio do mês. Tá? Até para viajar, né? E todos os meses faz uma média ponderada, não é isso? E aí define o valor do pedágio. Tá? Muito bem. Outra situação é que o sistema de cobrança não era free flow. Tá bom? O sistema de cobrança era cobrança normal em todo o país. Tá bom? Com postos de cobrança. Tá bom? Então, é outra situação. Ou seja, o produtor tem pouco controle daquilo que está pagando. Ele passa, ele não tem controle, não tem internet. Então, quando ele passa, a cobrança é automática, ele não tem acesso à sua cobrança, tá bom? Existe um baixo custo para A concessionária. Para não ter a dúvida. Um posto, por exemplo, eu que viajei agora no final do ano, né? Fui até Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu fiz quase 8.500 quilômetros eu fiz. Fui de carro, né? Eu não peguei nenhum pedágio com os valores que tem aqui. E free flow? Nenhum. Não. Também não? Não, nenhum free flow. Só aqui. Nenhum. Uma tecnologia já nova implantada aqui. Então, aquela estrutura que a gente passa ali, a gente percebe que tem, no mínimo, uma equipe de 10, 15 pessoas. Tá bom? Aquelas que cobram, tem aquele que fica olhando, entendeu? Sempre tem uma. Então, isso aí, com uma praça de pedágio de 7 praças, não é isso? Vezes 10, 15, isso aí dá em torno de 80, 100 pessoas a menos de pagamento. Não é isso que eles têm, tá? 80 famílias, 100 famílias a menos. E aí, assim, o Isaías, a gente que anda, que roda o estado, a gente vê que não tem muito benefício feito, não tem obra feita, não é isso? Não tem. Foi cobrado, não é isso? Iniciou bem no início da safra, não é isso? Dia 12 de janeiro, bem no início da safra de soja, tá bom? Pegou os caminhões do Mato Grosso, não é isso? Noroeste do Mato Grosso todo, e todos do Cone Sul e do meio do estado para cá, né? Então já houve uma receita interessante assim, sem ter dado uma contrapartida, porque não se viu, não se pintou, não vi pintura de faixa, entendeu? Não segurança, buracos. Tanto é que a gente coloca aí nesse Waze ou no Google Maps, aquele ali. Eu gosto muito de usar o Waze. O Waze, quando você vem, por exemplo, de Ariquemes até Porto Velho, são 200 quilômetros, a cada 15 minutos o Waze te avisa. Buraco à frente. Quando tu olha lá, tá o buraco lá. E o pedágio maior que tem é exatamente nesse trecho, que é R$37. Ali próximo, né, da entrada do Cujubim. Entre a entrada do Cujubim e a fazendinha, né, a lanchonete, aquela ali. R$37. Tá bom? Tá muito alto? Claro que tá muito alto. Para quem? Para quem mora ali perto. Tá? Pelo seguinte, se você tem uma propriedade ali perto, para cá do pedágio, e você tem os filhos que estudam em Ariquemes, tá bom? Aí você sai de manhã, todo dia de manhã, tá bom? 6h30, tu sai para levar teus filhos a Ariquemes.
E aí tu volta, depois tem que buscar eles. Tá bom? Tu vai pagar 37 de ida e 37 de volta. Tu vai pagar R$ 74, tá bom? Se tu sai de Triunfo, que é um distrito de Candeias, tá? Tu mora em Triunfo e tu tem uma outra propriedade em Cujubim, tu sai de Triunfo, que tu vai já andar uns 20 quilômetros ali, até chegar na 364. Tu vai andar mais uns 70 quilômetros em cima da 364, já vai para 90 quilômetros. E tu tem mais uns 40 quilômetros para andar para outra. Tu anda mais de 100 quilômetros e tu não paga nada. Ué, tem alguma coisa errada. Só na 364 tu vai andar 70 quilômetros. Tu não vai pagar nada. E aquele que mora ali, perto da fazendinha, um pouquinho para cá, vai andar 50 quilômetros para chegar em Ariquemes para levar os filhos. E vai pagar 37. Se ele voltar, é 74. Então, o que é que tem que fazer aí? Em vez de um free flow de 37, transforma ele em 6. De 6. Entendeu? Que aí realmente é o objetivo do free flow. O objetivo do free flow, o que é? Pague por aquilo que você usa. Aquele pessoal ali passou em um, entrou na vicinal, ele não está pagando o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Tá entendeu? Certo. Então, assim, essa distância que tem entre o P1, que eles chamam, que é aqui em Candeias, passando Candeias, tá? Entre o P1 e o P2, que é ali, essa de 37, é um trecho enorme. Então, na realidade, tinha que ter vários free flows. Entendeu? Que aí contempla melhor fica mais barato, o agricultor. Tá? E mais barato. Quem mora na tá região. Bom? Foi definido, tá bom? A ProSoja entrou com uma ação, não é isso? Agora estou vindo de lá para cá, né? Sim. Então, a ProSoja entrou com uma ação, juntamente com a Biov, Associação Brasileira de Indústrias de Óleos Vegetais. Quem é que faz parte dessa associação? As trades. A Mágica, Argil, ADM, Bung, não é isso? Essas que compram os grãos do produtor para exportar. Para tu ver, pesa na planilha deles, imagina do produtor. Eles se interessaram, né? Isso foi feito reunião entre a ProSoja Rondônia e eles, e entramos com a mesma ação, tá bom? Dividimos custos e tal, e aí veio a liminar, não é isso? Sim. O que aconteceu? A bancada federal, que são 11, não é isso? Não é isso? São 8 deputados federais e 3 senadores. Dos 11, só um que não entrou, por questão de ética não vamos falar, tá bom? Mas um dos 11 não entrou, os outros 10 entraram com outra ação muito fundamentada, muito parecida com a da ProSoja. A da ProSoja nós entramos, se não me engano, foi dia 22 de janeiro, tá bom? E eles entraram 2 ou 3 dias depois, se uniram, tá bom? E a liminar, quando veio para as duas ações, que são separadas. A da ProSoja e da Biov é uma, e da bancada federal é outra, tá bom? Só que quando veio a liminar veio a causa atendendo de os dois. pedir era a mesma, as justificativas boas. Caiu no mesmo juiz e aí, isso aí, a decisão foi para as duas. Aí ficou ali, né, suspenso a cobrança por uns 10 dias, eu não lembro quantos dias ficou suspenso, e aí foi derrubado a liminar, tá bom? Surpresa? Não, nenhuma. Não, já se esperava. A concessionária também tem documentos exato. Um jurídico para defendê-la. Mas isso não parou. Existe ainda, tem uma continuidade nesse trabalho, tá bom? E aí, encerrando agora o último elo, que foi a audiência pública do deputado Alain Queiroz, deputado estadual, não é isso que nós tivemos lá. Sim. O tempo todo. E uma coisa que nos chamou a atenção positivamente, tá? Quem é que estava participando da mesa, além de outros atores interessantes? Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, certo? E a hora que cada um deles tinha a fala muito alinhada, Isaías, muito alinhada, de todos os atores, tá bom? Muito alinhada de que realmente precisa sentar novamente e rever recalcular, ver algumas situações, tá bom? O que vai dar? Não se sabe, mas alguém tinha que fazer alguma coisa, tá? E aí esses 3 atores, né, que foi a ProSoja, a Biov e a bancada federal, né, isso, fizeram a sua parte, a liminar veio, foi derrubada, e agora é que novos atores se juntam. Agora é que a mesa aparece para ver se, né, vamos recolocar isso aí, vamos rever o que pode ser ajustado. E é tal, como, né, você disse, Vitor, ver a realidade e olha, precisamos recalcular isso aqui.
Precisamos deixar bem claro, tá, readaptar. Isaías? Deixar bem claro para você que está nos ouvindo, tá? A ProSoja Rondônia não é contra a concessão, tá? Não é privatização, é concessão. Não é contra. Por quê? Porque uma das coisas que eu te falei bem no início do nosso bate-papo aqui era logística, né? Que é um problema que tem no estado, né? Preço, né? E logística. A 364 não suporta mais. Não suporta mais. Assim como o armazenamento nosso não suporta mais. Assim como a Barranca do Rio não suporta mais. Com muita coisa não suporta mais. A necessidade de fazer aqui o anel viário, não é isso? Que já é um trabalho, que a nova 364, a concessionária, nós fizemos uma reunião com eles, tá? E eles não sabiam desta realidade. Tá Ontem transitei ali pela estrada da Penal, inúmeras carretas ali, aí aquele trecho ainda de terra. Isso é uma vergonha, na verdade, Então. o que acontece nas nossas estradas, porque um estado rico, produtor, um eixo aqui da parte da produção do país passando por aqui, e a gente ter essas condições ruins para o transporte. Então, Isaías, assim, ó, aquele trecho que a gente chama de Expresso Porto, tá bom? Para quem está nos ouvindo e conhece um pouquinho do estado e conhece aqui Porto Velho, tá? O Expresso Porto, ele sai da 364 ali na altura das Irmãs Marcelinas, entre as Irmãs Marcelinas e o Hospital de Amor, não é isso? Isso. Tem uma entrada que vai lá pro lado do Rio, Madeira, tá? Ali tem 17, 18 quilômetros, tá bom? Que essa estrada, quem fez ela foi o governador Cassol, na época do Cassol, como governador. Exatamente para facilitar. Porém, ficou sem pai, entendeu? Nem o Estado tomou conta, nem o federal, né? O país tomou conta e nem o município. Tinha uma estrada ali que facilitava, que melhorou muito o tráfego e tal. Quando o Expresso Porto, que é esses 18 quilômetros, encontra a RO, se não me engano, é 01 ou 010, aquela que vai em direção ao Cujubinzinho, tá bom? Sim. Quando encontra, tem mais 18 para 34, tem 16. Tem mais 16 quilômetros. Um tanto para o lado direito, que vai para Bertolini, e outro tanto para o lado esquerdo, que vai para o Porto Chuelo. Tá bom? Que atende ali a Mage, Cargill, a Equador, tá bom? Então, somando todo esse trecho da Expresso Porto, mais a bifurcação que vai para lá e vem para cá, somando dá 34 quilômetros. Esses 34 quilômetros é de responsabilidade hoje da concessionária Nova 364. O DENIT não tem mais o que faça ali. O governo do estado não tem o que faça e a prefeitura também não. Certo? Hoje a responsabilidade é da concessionária. Muito bem. E já tem uma conversa? Essa obra era para ser feita daqui a 4, 5 anos. Aí a ProSoja já teve uma reunião com a diretoria da Nova 364, com o João Siqueira e o presidente lá também, que sempre nos atende muito bem. Tivemos uma reunião com eles e explicamos que se eles revertessem o calendário de ação, entendeu? O cronograma, que estava programado lá para frente. Ou seja, pudesse antecipar isso, se eles pudessem fazer essa obra já agora, no início, eles resolveriam o problema do estado todo. E iam resolver também o problema do noroeste do estado do Mato Grosso, que sobe com grãos para cá, que termina melhorando muito o fluxo final aqui da descarga de grãos. E aí eles fizeram uma reunião, aí o prefeito Léo Moraes entrou no processo, entendeu? Porque ele precisa fazer a parte dele, que é para fechar o anel viário, entendeu? Sim. Por aqui por trás, que venha para a ponte da 319, que sai para o Humaitá, por trás, evitando esse fluxo de carreta na Jorge Teixeira. Na Jorge Teixeira. Para tu ver que a gente falou aqui que a infraestrutura não está acompanhando o desenvolvimento do estado, Isaías. Tá bom? Porque hoje as carretas passam na Jorge Teixeira, com muito cuidado, não é isso? Tem senhas que são distribuídas ali no posto Miriam, não é isso? No posto de triagem ali em Candeias. Então vem de 10 em 10 carretas, com muito cuidado e tal. Mas isso acontece porque não tem outra opção. A outra opção é essa que está sendo construída agora, que é o chamado Expresso Porto, complementando com a ação da prefeitura, concluindo o anel viário até Eu a estou ponte. ansioso aqui com a resposta.
De quê? Da concessionária, qual foi? Não, Se há um... Não, já- eles vão antecipar. Se há uma Já, antecipação, sim, um sim, compromisso sim, de, sim. de antecipação. Sim, já buscaram, entendeu? Tá tudo muito alinhado para que eles comecem essa obra iniciando agora, em vez de daqui a 4, 5 anos. Tá bom? Muito bom. Então é uma situação interessante aí que vai ajudar muito, tá? Mas seguindo aqui, uma informação que eu acho que poucos têm em relação ao pedágio, Isaías. Esse aumento de R$ 2.300 numa carreta de 9 eixos, que pesa para a soja em 2% em cima da planilha da soja, e na planilha do milho em 4%, aumenta o custo, tem uma boa quantidade de produção do noroeste do estado do Mato Grosso que já não vão subir mais. Aí o Estado... Vão em direção a 163. Sinop, lá para aqueles lados onde tem uma ferrovia. E levam via ao 63, rumo a Miritituba, lá para cima, por lá. E não usam mais aqui em função do valor. E aí então, todo o você vê- Estado perde. Todo mundo perde, Todo tá? mundo perde. Perde Todo o borracheiro. eixo. O borracheiro perde, o dono do restaurante perde, o combustível, né, que não é abastecido aqui, né, o restaurante, o hotel, alguns usam, ou seja, É toda uma cadeia, na verdade. eu fiz o cálculo, são 60 mil carretas que deixam de subir para cá na época da safra. Se você pegar aqui um valor bruto, tá? Vamos pegar 60 mil carretas em 6 meses. São 10 mil carretas por mês que deixam de subir. Tá bom? Então, mas por que eles deixam de subir? Bom, primeiro por causa do valor do frete, tá? Que aumentou, o pedágio. E outra, que é uma situação agora também para o Estado ver, tá? A carreta que sobe carregada de grão, ela tem poucas opções de retornar com alguma coisa lá para baixo. Esse é um problema para o Estado. Tá bem, Isaías? Ou seja, o Estado ele tem... O próximo passo agora nosso aqui, para mim, é industrialização. Agregar valor. Por quê? Porque a carreta que vem com grão ou com qualquer outra coisa, ela tem opções aqui de voltar com alguma coisa, nem que seja para o resto do país. Cuiabá para baixo. Entendeu? Mas não tem. Não tem. O que tem aqui? Um que o outro calcário, que vem via barcaça, mas que vem com preço nem um pouquinho competitivo, com os calcários que já existem aqui, tá bom? Tem fertilizante, que vem matéria-prima, né? Pelas barcaças, para serem misturadas aqui no Barranco do Rio, tá bom? E isso é uma baita, uma opção, tá bom? Mas não é todo ano, não é toda a época do ano, em alguns momentos que isso acontece, tá bom? Então precisa realmente ver, tá bom? Tem essa saída do Pacífico aí, né? Tá bom? Que é interessante, mas... porque pode ir mais barato para cá, para a Ásia, não é isso? Como também pode buscar produtos desses nossos irmãos, países vizinhos nossos aqui, que tem produção. Tem alguns produtos interessantes que podem vir para cá e daqui ser distribuído, não é isso? Para esse centro-oeste. Pelo menos parte do país, né? Aqui Isso, até a região central do país. Exatamente. Então, tem que mexer isso aí. Tem que mexer. E aí tu vê a necessidade de estar todo mundo no mesmo barco. Não existe setor público e setor privado. Nesse momento, os dois têm que sentar e conversar. Qual é a função do setor público e qual é a função do setor privado. Nós Tá já bom? falamos de parte, Vitor, das ações da AproSoja, mas tem uma caminhada, um movimento que vai acontecer. Fala um pouco mais, detalhe um pouco mais desse calendário para gente. Um evento que vai acontecer? É. Bom, nós vamos fazer uma caravana, Uma tá? caravana. Isso. Vamos fazer uma caravana com uma união das entidades, tá? As entidades do setor produtivo, Isaías, já vem se reunindo há 3, 4 anos, tá? Para poder estar entendendo qual é as demandas de uma, qual é a demanda de outra. E as entidades vêm percebendo... Encontrando soluções em comum. Por quê? Porque tem muitas problemáticas, muitas demandas das entidades que a gente está percebendo que são as mesmas.
Principalmente em logística, né? Se as demandas são as mesmas, nada melhor, mais barato, mais assertivo, mais rápido do que fazer junto. Buscar solução conjunta, tá bom? Então tem entidades que a ProSoja vem muito junto com elas aí, que é a APROM, Associação dos Pecuaristas, tá bom? Do Estado, tanto corte como leite. A FAPERON, Federação da Agricultura e Pecuária, tá bom? Do Estado, que é a nossa mãezona, vamos dizer assim, né? É a entidade que representa a agricultura e pecuária no Estado. Tem a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, né? Isso é em Rondônia, também é parceira nossa. A própria Fiero, falando em industrialização, né? A própria Fiero é uma entidade que também vem muito junto conosco. Temos aí o CREA, né? Que é um Conselho de Engenharia Agronômica, Engenharia, todas elas, né? Também muito junto conosco, tá? FEComércio, FACE, e aí se estende, tá bom? A gente vem tentando agrupar, fazer, que é para sentar numa mesa grande, que nem essa nossa aqui, entendeu? E quando jogam a pauta, todo mundo chega e coloca o chapéu, diz assim, essa pauta tem a ver comigo, o outro comigo também, eu estou fazendo essa ação, isso. E a gente olha e diz, não, para isso um pouquinho, vamos nos organizar, vamos fazer uma ação só. E aí, uma das ações que a gente vai fazer é agora do dia 6 ao dia 9 de abril, tá bom? De uma segunda-feira até uma quinta, a chamada Caravana do Agro Sustentável. Tá bom? Nós vamos sair daqui na segunda-feira de manhã aqui de Porto Velho, com uma pauta pré-definida, com dados sobre o setor produtivo no estado. Tá bom? Vamos fazer várias paradas, tá? Fazer uma parada em Ariquemes, fazer uma parada em Jaru. Sair daqui, já a primeira parada em Ariquemes. Segunda-feira, primeira parada em Ariquemes, tá bom? Um encontro ali com produtores e lideranças do setor produtivo, tá? Onde nós vamos repassar esses dados e o potencial da região do Vale do Jamari. E vamos escutar os atores do Vale do Jamari. Vamos escutar o que está pegando aqui, entendeu? O que é prioridade para vocês. Não nos passem tudo, não. Só nos passem os 3 principais. Porque prioridade, Isaías, é só 3. Mais do que 3 já não vira prioridade. Já vira um pacotão, entendeu? Então, passe as 3 prioridades de vocês aqui. Colocamos no saco e seguimos. Não é isso? Muito bem. Segunda parada, na segunda-feira, Jaru. Vamos visitar o Frigon, tá bom? Já está alinhado lá com o seu João Gonçalves, né? Que a caravana vai parar para o seu João apresentar para nós a estrutura deles e para a gente também colocar no pacote, tá bom? As prioridades do ramo do abate. Mas a gente está indo lá mais para conhecer a estrutura e o potencial dele do que escutar as dores do seu João, do Gonçalves, entendeu? É mais para o pessoal que às vezes está dentro do agro, mas não anda, não sabe o que está acontecendo, entendeu? Quando chega ali em Jaru, eles vão ver o Frigon, então com certeza a equipe do seu João, ou o próprio seu João vai apresentar para nós, né? Quanto é que ele está batendo, qual é a capacidade que ele tem, para onde é que ele vende, e pode ser que ele fale, olha, tem uma dificuldade muito grande aqui. Qual? Mão de obra. Com certeza, né? Hoje, quando tu fala com um investidor, um empreendedor no estado, mão de obra é um problemão para todos, né? Isso tanto em quantidade como em competência, né? Como qualidade, tá bem? Isso na segunda. Anoitece, entrada da noite, nós vamos estar em Ji-Paraná, lá na Rical, onde o que nós fizermos em Ariquemes, ao meio-dia, nós vamos fazer na entrada da noite em Ji-Paraná. A mesma coisa, vamos passar os dados da região central do estado e vamos escutar as lideranças. Quais são as 3 prioridades principais de vocês aqui regionais. Tá bom? Isso na segunda. Na terça-feira, dia 7, saímos cedo de Ji-Paraná, rumo a São Miguel do Guaporé. BR-429, que já tem 10% da área de soja do estado, já está lá. Tá bom? Em torno de 70, 80 mil hectares já está na 429, tá? Meio-dia lá. Uma parte aqui. Uma área ainda nova, mas já com uma representatividade boa, 10%. Sim. Hoje, se a gente for mapear o estado de Rondônia, Isaías, 15 anos atrás só tinha soja, 100% da soja era no Cone Sul, tá? Vilhena, Colorado, Cerejeiras. Hoje só tem 40% da área lá. 40% só da área lá. Onde é que estão os 60%?
10 estão na 429, na 429, onde São Miguel é a cidade, polo, onde o pessoal se socorre muito ali. 10% estão espalhadas na região central. Aonde, Vitor? Um pouquinho em Miranda Serra, um pouquinho ali em Vale do Paraíso, um talhãozinho ali em Nova União, né? Tem uma área lá em Ji-Paraná, uma outra em Cacoal, Espigão do Oeste, tem algumas lavouras e tal. Somando isso, 70 mil hectares espalhados, tá bom? Então, já tem 20 fora, né? 10 da 429 mais 10 espalhados no centro, tá bom? Falta ainda 40% da área. Onde é que estão os 40%? 22% está no Vale de Javari, onde Ariquemes é o polo, e 18% está aqui nesse extremo norte, onde é a nossa capital, é o polo. Tá bem? Muito bem. Então, se tu passar uma reta, uma linha divisória ali em Jaru, de Jaru para cima, Isaías, já tem os 40% que tem o Cone Sul. Que tem o Cone Sul, verdade. Jaru para cima, tá bom? Então, é aquilo que a gente falou, né? Áreas de expansão. Por quê? Já falamos no início do bate-papo. Várias situações fazem com que, não é isso? Essa área daqui de cima comece a expandir na soja, tá bom? Por questão de finança, questão de logística, aquilo que a gente comentou, tá bem? E a caravana sai de São Miguel? Muito bem, ao meio-dia, 11 horas, meio-dia, a gente vai estar em São Miguel, vamos visitar uma estrutura muito interessante de suinicultura, tá bom? É lá no Rude. Rude? Eu Rude estive várias vezes lá no Rude. Referência. Estrutura maravilhosa, ele tem uma dinâmica de produção muito boa. E é interessante porque ele está meio sozinho, né? Ele é meio sozinho e o pessoal daqui, que se considera do agro, às vezes não sabe daquilo que está lá. Quando a gente fala sozinho é porque não tem vizinhos produtores no mesmo segmento, né? Nem na região no estado é um que outro. Um que outro, tá? E a suinicultura, assim como a avicultura, são atividades que tem que ficar de olho nela. Eu acho que cabe fomento a elas duas, tá? Acho que cabe fomento. Por quê? Puxando um pouquinho a brasa para o nosso assado, né? Consumo interno é grão. O que não falta no estado é grão para alimentar tanto a suinocultura como a avicultura, que é uma das coisas que mais pesa na planilha de custo dessas duas atividades é a alimentação. E como tem o grão nas 5 regiões do estado, perfeito, acaba se tornando eficiente. Perfeito. E por aqui passam, por dentro do nosso estado, passam leitões que vêm do Mato Grosso para engordar no Acre. Passam leitões aqui. Por que não engordar? Engordam no Acre e vendem para o Peru quase que tudo. Quase que tudo. Não dá para quem quer. Olha só. Tá bom? Chama-se Dom Porquito. Tá bom? Passa por dentro aqui. Tá bem? Então, são atividades interessantes para... Todo mundo ganha, viu? Por quê? Porque suinocultura e avicultura, respeitando o investimento que tem que fazer em galpões, em pocilga, aquela coisa toda, respeitando isso, tem a cara da agricultura familiar. Tá? Verdade. Suinocultura, avicultura, apicultura, abelha, mel, olericultura, que é horta, tudo isso tem a cara da agricultura familiar. Mais do que isso, Isaías, tem a cara da sucessão familiar. Sucessão. Para a gurizada começar a gostar de fazer dinheiro dentro da propriedade rápido. Tá bom? Tem outras atividades muito boas, mas essas, por exemplo, a suíno, a ave, a horta, o mel, tu sai do nada para fazer dinheiro em 3, 4 meses. Quando a gente sai com a caravana de São Miguel, o destino é? Faça a reunião ao meio-dia ali, né? Isso, com Rude e tal, dali rumo a Rolim de Moura, por dentro da Nova RO. Brasilândia. Isso. Passa ali em Santana, né? Isso, Migrantinópolis, Nova Brasilândia, Novo Horizonte, e chega em Rolim de Moura. Ali em Rolim de Moura, quem é que vai nos recepcionar? Quem vai nos mostrar a estrutura deles? A Seagro. Seagro, que até o final do ano tinha o nome de Copama. Tá bom? A Copama, que trocou de nome, tá bom? E a Seagro tem 2 estruturas muito interessantes no estado. Uma em Rolim de Moura, que é a filial, não é isso? E a matriz que fica em
Cerejeiras. Muito bem. Então, Até Cerejeiras, por onde vai? aí, ali na Seagro, a Seagro mostra a estrutura deles, a gente faz a mesma reunião que vem fazendo nos outros municípios, tá? E a pernoite vai ser em Rolim. No dia 8, quarta-feira, saímos de Rolim de Moura, rumo Rodovia do Boi, via Parecis, tá? Via Parecis, entra ali na Rodovia do Boi, para o município que fica ali, Chupinguaia, né? E vai, a nossa estrutura que nós vamos visitar é a estrutura da AMAGE, bem no meio da Rodovia do Boi. Na esquina Você que ali. está nos escutando, coloque aí no Google Earth, não é isso? Coloque a AMAGE, Rodovia do Boi, Rondônia, você vai ver onde é que é a estrutura. É lá que nós vamos estar. A mesma reunião que a gente vem fazendo, nós vamos fazer na estrutura da Levantando as AMAGE. prioridades, E a apresentando AMAGE os vai dados. apresentar a estrutura dela, que é uma cidade. É uma vila, é muito interessante aquela estrutura dela lá, tá? Saindo dali, vamos para Cerejeiras, onde a gente encerra, né, isso, as palestras, né, os encontros em Cerejeiras à noite, também na Seagro, antiga Copama, que também vai nos recepcionar. Vamos fazer uma reunião com produtores de liderança, isso na quarta noite. E todos que participaram desta caravana, segunda, terça e quarta, ficam em Cerejeiras, pernoitam em Cerejeiras, para que na quinta-feira de manhã, dia 9, a abertura da terceira Agrocom. Agrocom. A primeira foi um sucesso, a segunda foi melhor. Não tenha dúvida que essa terceira vai ser um sucesso maior ainda, tá bom? Que é na quinta-feira, dia 9 de manhã, a abertura, onde nós da caravana vamos apresentar, em algum momento lá, vamos pedir uma janelinha lá para a Agrocom, apresentar uma carta construída ao longo da caravana, com as principais demandas e gargalos do setor produtivo. De Tá cada bom? região. Cada região. Vou te dar 2 exemplos que eu sei que vão vir, tá? 429, qual é uma agenda pontual deles? Estudo do Rio Mamoré Guaporé. Isso vai vir para nós, tá? Com certeza vem. E uma demanda da Rodovia do Boi, lá do Cone Sul. Conclusão da Rodovia do Boi, que hoje só tem 80 quilômetros de asfalto. Faltam uns 100 e poucos. Então, entendeu? Então, assim, ó, essas demandas pontuais com certeza vão vir nessas paradas que nós vamos fazer para compor a carta. Vitor, para a gente reforçar a data da saída da caravana e o encerramento para ficar bem pontuado para quem está nos assistindo. De 6 a 8 de abril, vamos girar. Dia 6 a gente sai daqui, tá bom? E dia 8 nós encerramos em Cerejeiras, tá bom? Dia 9 de manhã, a abertura da terceira Agrocom em Cerejeiras, com os componentes da caravana todas lá. Nós, da ProSoja, ficaremos toda a Agrocom, tá? Quinta, sexta, sábado, domingo. Por quê? Porque participamos de todas elas, vamos participar, já temos um espaço lá, onde ficarão a ProSoja, Sindicato de Cerejeiras e da região, Senar e Faperon, tudo no mesmo, que é aquela união que eu falo para ti, da união das entidades, onde a gente tenta sempre estar muito junto, tá? Que vai ser também feito isso aqui na Agrotec. Segunda Agrotec aqui em Porto Velho, né? Que vai ser aqui na Estrada de Ferro, Madeira Mamoré novamente, tá? E nós temos um pavilhão das entidades. Inclusive, amanhã à tarde tem uma reunião no CREA, onde nós vamos organizar e planejar o nosso pavilhão, quem vai estar lá dentro, das entidades unidas. Vitor, conversa maravilhosa e a gente ainda tem muito por falar, mas a gente está chegando aqui ao final. Deixar o espaço para você agradecer aí os nossos telespectadores, os nossos internautas, né? Fica à vontade. Bom, Isaías, a gente falou muitas oportunidades, falamos muitas dificuldades, né, algumas demandas, tá? Mas dizer que hoje nós temos em torno de 700, essa safra talvez feche em 715 a 720 mil hectares de soja plantada no estado, tá bom? Isso não corresponde a 1/4 do potencial Temos do muito estado. para crescer. Então, ou seja, o estado de Rondônia tem em torno de 3 milhões de hectares disponível com características de agricultura, tá bom? Terras agricultáveis. Não se fala em para o soja e o desmatamento, milho. tá? Não se fala em desmatamento, não se fala mais em desmatamento. Nós nem conseguimos tá? abordar esse tema aqui, mas num outro momento vamos pegar exatamente essa questão do crescimento sem o desmatamento. Sim, porque desenvolvimento só se faz
com sustentabilidade, tá? Financeira, social, ambiental, o que for, tá bom? Mas tem que ser sustentável. E o agricultor ou produtor rural é um dos grandes responsáveis, se não for o único, de manter essa floresta toda, árvores e tal, área de preservação, nascentes, tá bom? Lógico que tem tecnologias novas aí, mas tudo sempre buscando produtividade e sustentabilidade. Em nome da diretoria, novamente, a gente agradece, tá? E daqui uns dias estamos aqui de novo, né, Isaías? Quando terminar aí a colheita, tá bom? Nos chame de novo para a gente poder vir bater um papo aqui e passar as novidades para vocês. Eu conversei com o Vitor Paiva, diretor da ProSoja, falando também em nome da entidade, divulgando o calendário, falando de ações, e a gente chega ao final do episódio. Até uma próxima oportunidade aqui no Ruralcast. Olá, sou Fernando Vilas. A evolução chegou com a marca que nasceu em Rondônia e vem transformando o mercado brasileiro. Energia é o que nos move. Por isso a marca Blue Whey combina com o poder do energético, a reposição dos minerais com isotônicos e a refrescância natural das ervas mate premium. Blue Whey, energia que te move. Todo lugar tem aquele rei da gambiarra. O cara que acha que dá pra resolver qualquer coisa no improviso. Relaxa, meu parceiro, aqui é tudo no jeitinho. Com obra, não dá pra arriscar. Chame quem é habilitado. Quando o profissional tá na área, a gambiarra não passa. Obra segura não nasce do improviso, é engenharia. CREA Rondônia. Compromisso profissional, respeito com a sociedade. Rondocap, domingo é dia de alegria. Com o Rondocap, tem prêmios de montão. É credibilidade, sua felicidade chegou. Acredite na sorte, acredite pra valer. É o Rondocap que traz muitos prêmios pra você. O seu domingo de felicidade é com o Rondocap. Tá chegando! 6 de abril vamos descobrir onde vamos estacionar esse caminhão cheio de prêmios. São mais de 50 mil reais em imóveis para sua casa. Ainda dá tempo. Contrate, renove ou pague suas mensalidades em dia e participe. Unishow Caminhão de Prêmios. Um caminhão de motivo para você ser cliente Uni.